Neemias 1, versículo 4 em diante, diz assim: E sucedeu, quando ouvi estas palavras, e me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei, e orei diante do Deus do céu. E disse: Eu te busco, ó Senhor, Deus do céu, ó grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que amam e observam seus mandamentos. Aí, eu quero que você vá ali para o versículo 6 ainda, continuando ali. Eu quero ler na outra versão aqui que vai ficar melhor. Que os seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos abertos à oração que o teu servo está fazendo, noite e dia, em favor dos seus servos e o povo de Israel. Confesso que nós, israelitas, temos pecado contra o Senhor. É verdade, eu e o meu povo temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado de forma perversa contra o Senhor. Não temos obedecido aos mandamentos e às leis que o Senhor nos deu por intermédio de seu servo Moisés. Versículo 8. Por favor, lembre-se do que disse a seu servo Moisés: se vocês pecarem, eu os espalharei entre as nações. Versículo 9. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, mesmo que estejam espalhados como escravos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu os trarei de volta para este lugar que escolhi para ser adorado. Versículo 10. Nós somos os seus servos, nós somos o povo que o Senhor resgatou com o seu grande poder e o seu forte braço. Versículo 11. Ó Senhor, por favor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo. Ouça também as orações dos seus servos, que têm prazer em honrar o seu nome. Ajude-me para que eu hoje seja bem-sucedido e que o rei seja bondoso comigo neste tempo. Neste tempo eu trabalhava como copeiro do rei. Aleluia. Esse texto, na verdade, o livro todo de Neemias ali, ele conta uma história para nós, conta algo de que a nação de Israel, ela estava assolada, ela estava com as suas defesas, ela estava com os seus muros todos derrubados. Ela, de alguma maneira, ela estava sem proteção. E Neemias foi levantado e ficou incomodado com essa situação, a ponto de que ele orou a Deus, pediu uma direção a Deus para que ele fosse direcionado até o rei, para que ele pudesse sim, então, reconstruir os muros de Israel. Mas o fato é que, no começo do texto, quando a gente lê ali, em Neemias 1 ali, fala que ouvi essas palavras, me assentei e lamentei alguns dias, jejuei e orei diante do Deus do céu. E logo na sequência ele reconhece que a nação de Israel e ele havia pecado ou estavam pecando contra o Senhor. O primeiro passo que a gente encontra com relação a querer reconstruir algo na nossa vida, algo que Deus já deu para mim, para você, já entregou para mim, para você. Israel era o povo, é o povo escolhido por Deus, é o povo de Deus. Assim como eu e você somos povo de Deus. E às vezes por algum motivo a gente está deixando a nossa vida sem defesa, aonde o mal entra e sai da nossa vida a hora que quer, como bem entende, e a gente não faz nada. É fato que o primeiro passo a se fazer numa situação dessa é a gente orar a Deus e então, logo na sequência, reconhecer que nós estamos errando, nós estamos pecando. E se você começar a observar toda a história
de pessoas que servem a Deus, toda a história de pessoas que se encontraram com Jesus, começa dessa maneira, dizendo que, Senhor, eu preciso me arrepender. Não existe conversão, não existe uma nova vida, não existe novas atitudes, minha ou sua, se a gente não reconhecer que as atitudes que nós estávamos tendo estão erradas. Porque se nós não somos convencidos de que a maneira que nós estávamos agindo está errado, não vai haver conversão na nossa vida. Então é necessário primeiro que a gente seja de alguma maneira tocado para entender que algumas coisas que a gente está fazendo está errado na nossa vida. Algumas atitudes que a gente faz não está correto perante a Deus. E o que isso me faz pensar? É possível mesmo a gente tendo uma vida de servo, mesmo tendo uma vida dentro da igreja, mesmo indo às igrejas dia de quarta, dia de domingo, todos os eventos que a igreja promove, é possível ainda assim eu estar fazendo alguma coisa que está mantendo uma porta de entrada e saída para que o mal entre na minha vida e saia da minha vida quando bem entender. Mas é fato que isso só vai mudar na minha vida e na sua vida a partir do momento em que a gente reconhecer que a gente precisa mudar em algumas atitudes. Senão não vai acontecer nada. E essa história ela tem muito a ver com a nossa blindagem espiritual, a nossa blindagem de reino de Deus, porque o que acontece? Você sabe que uma brecha, aqui a gente vai tratar muito de brecha, uma brecha, ela é possível começar de uma forma pequena. Às vezes uma brecha é uma fissurinha na parede. Quem já viu de repente alguma casa construída há algum tempo, de repente começa uma trinca na parede, de repente começa a aumentar aquela trinca, de repente aquela trinca vira uma fissura gigante, e de repente aquilo lá fala assim, tem que derrubar e fazer de novo. Mas começou com algo muito pequeno. Mas é fato que o mal, ou o diabo, Satanás, como você quiser colocar aí na sua mente isso, ele precisa somente de uma brechazinha nossa, para que ele possa entrar e sair da nossa vida. Sabe, uma vez eu vi uma frase que é exatamente dessa forma mesmo que eu vejo as coisas. Uma brecha suficiente para caber uma unha do cão na nossa vida, é suficiente para ele abrir um rombo, e ele entrar e sair a hora que ele quiser. E nós estamos sem defesa. Então, o primeiro passo que eu e você temos que ter diante de Deus é reconhecer que nós estamos errando, estamos pecando. E eu tenho certeza que ao momento que eu estou falando, ao passo que eu vou falando aqui, já tem algumas coisas na sua cabeça vindo à tona. Já tem algumas atitudes que você vem praticando, assim como eu estava lendo o texto e estudando um pouquinho, o Senhor já mostrava para mim algumas coisas que eu venho errando, fazendo que algumas brechas ainda estejam abertas na minha vida. E eu sempre falo, gente, isso não é vergonha nenhuma para mim, porque eu sou um ser humano, assim como vocês, e o cara que chegar aqui na frente um dia para ministrar a palavra e falar que não tem problema, não tem pecado, ele está mentindo, porque todos nós somos pecadores. Não tem como a gente falar, não, eu não peco, todos nós somos. Então, é lógico que eu estou lendo a palavra, eu estou falando com vocês aqui, o Espírito Santo está falando para mim algumas coisas. Ó, Leandro, você está errando nisso, você está deixando uma brecha aí, pode ser que abra um rombo na sua vida e dê passagem para que o mal entre e comece a agir na sua vida de uma maneira que você não quer e que o próprio Deus não quer. Você acha que Deus tem o desejo de deixar que o mal entre na minha vida e na sua vida e venha destruir alguma coisa em nós? Algo que é projeto dele, cara. Você entende que eu e você somos projeto de Deus, eu e você nós fomos comprados para ele. Você viu que a palavra dele fala que quando o povo se volta para ele, não importa onde está, se está em situação de escravo ou não, ele vai trazer este povo de volta para um lugar de adoração. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida, principal, é que a gente tenha uma vida de louvor e adoração a Ele. Aonde tudo o quanto a gente fizer, seja
para a glória de Deus. Tudo. Ah, mas como assim? Tudo, cara, que a gente for fazer tem que ser para a glória de Deus. Não tem como a gente falar, não, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Se a gente falar algo que a gente está fazendo que não tem nada a ver com Deus, nós não temos uma vida com Deus. Se você está conversando com alguém, e você conversou mais de 15 minutos com uma pessoa, e você não conseguiu falar de Jesus ainda para ela, você não glorificou a Deus ainda. Então, hoje, eu tive uma conversa bem rápida com uma pessoa lá no escritório, onde a gente está tentando fazer uma parceria, e de repente, uma conversa de uns 15 minutos, e estava eu e o Johnny conversando. E no final da conversa, a gente tratou de negócio. No final da conversa, o que aconteceu? Conseguimos falar de Jesus. E isso é reino, isso é a gente poder ter uma vida para glorificar a Deus. Não importa como, ou quanto tempo, ou o jeito que você vai falar, mas é necessário que a gente fale de Jesus. Alguma brecha as pessoas vão dar para falar de Jesus. A brecha na nossa vida, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Existem pessoas que elas têm um muro fechado para uma vida má, para uma vida de angústia, para uma vida de depressão, e às vezes ela não tem ainda essa consciência de que Jesus pode vir libertar ela totalmente, mas vai haver uma brecha que ela vai deixar para que, da mesma maneira que quando a gente deixa uma brecha e o cão tenta entrar na nossa vida, quando a pessoa deixar uma brecha, nós vamos tentar fazer com que Jesus entre na vida dela. A brecha ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas falando da nossa vida espiritual com Deus, nosso relacionamento com Jesus, nós temos que blindar o nosso relacionamento com Ele de uma maneira que não haja brecha. E o que é que são as brechas das nossas vidas? Tem muitas coisas que a gente faz e que talvez você pense, não, mas isso não é brecha. Isso não está fazendo mal. Porque a brecha, a trinca, a fissura, a princípio, ela não muda nada. É exatamente como eu falei, uma casa com uma trinca. Você continua usando a casa, você continua morando na casa, você continua desfrutando daquela casa, mas existe uma trinca. Existe uma fissura, há um defeito ali. Você entende que quando tem uma brecha em algo que não era para ter nada de brecha, um muro ele é feito para ser lacrado, um muro ele é feito para ser fechado, é proteção. Então não tem que ter brecha, não tem que ter fissura. Mas quando tem, existe um defeito, existe algo que precisa ser consertado. E Neemias viu isso, cara. E é lindo demais que ele viu, e ele não viu somente com os olhos dele, mas ele viu com os olhos de Deus sobre a nação, falando assim, cara, é preciso consertar, é preciso arrumar, é preciso trazer de volta aquilo que foi derrubado, aquilo que foi queimado. O que é na minha vida e na sua vida que a gente tem deixado como brecha? Existem muitas coisas que podem ocasionar essas brechas nas nossas vidas. Às vezes é um sentimento de orgulho que a gente tem, é uma brecha, porque quando a gente é contrariado, quando a gente é orgulhoso, abre-se algo no mundo espiritual onde a gente pode se magoar ou magoar alguém. Às vezes é uma insegurança, às vezes é um medo, às vezes é um vício, que é uma brecha, às vezes é um sentimento ruim só, às vezes é um sentimento de tristeza, que a gente insiste em ficar vivendo naquele sentimento de tristeza. É uma brecha que a gente está deixando para que aquela tristeza entre e tome conta realmente da nossa vida. Então é necessário que a gente observe e veja o que é que está tomando uma proporção não tão boa na nossa vida, para que a gente possa fechar essa entrada. E na medida que eu vou falando, eu quero que você comece a imaginar e ver o que é na sua vida que precisa ser transformado, o que é que precisa ser mudado. E digo mais para você. Se às vezes você não está conseguindo enxergar, faça como Neemias fez. Neemias orou a Deus. E quando você ora a Deus e pede para Ele, Senhor, revela para mim aonde existe uma brecha na minha vida. Revela para mim aonde eu preciso consertar o meu muro. Revela para mim aonde que eu preciso de restauração. O Senhor vai mostrar, cara. Porque o desejo de Deus não é que eu e você tenhamos uma vida de fragilidade, mas que nós possamos ser fortes neles. Que a gente possa ser forte naquilo que Ele está
exemplificando para nós daquilo que Ele está mostrando para mim e para você. Ele fala para mim e para você, cara, por mais que você seja fraco, quando você está na presença dEle, você é forte. Nós gloriamos a Ele quando nós nos mostramos fracos. E a gente reconhecer que a gente é fraco, a gente está glorificando a Deus, porque eu sou fraco, cara. Eu sou fraco. E quando eu reconheço que eu sou fraco, eu estou fechando uma brecha na minha vida de autossuficiência, porque eu não sou autossuficiente. Eu preciso de pessoas, eu preciso de ajuda muitas vezes na minha vida. Eu não faço tudo sozinho. Então eu preciso reconhecer que é necessário pessoas me auxiliarem em algumas coisas. Eu nunca vou conseguir fazer tudo sozinho. E quando a gente faz isso, a gente está fechando uma brecha chamada de autossuficiência, orgulho, mostrando para os outros que as pessoas são necessárias para que as coisas possam acontecer de uma maneira mais natural. E no capítulo 2, versículo 19, diz assim, versículo 18, 2:18, diz assim: Então lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, e bem como as palavras que o rei tinha me falado. E eles disseram: Levantamo-nos e edificamos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Mas quando ouviram isto, Sambalate e o Horonita e Tobias e o servo de Amonita e Gesem, o árabe, riram de nós por escárnio e nos desprezaram e disseram: Que coisa é esta que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus do céu, Ele nos fará prosperar. Por isso nós, seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias, ele não olhou para o muro derrubado e falou: cara, eu vou construir esse muro sozinho. Ele foi atrás de pessoas que estavam dispostas a reconstruir com ele o muro. E no decorrer do livro você vai ver que enquanto um construía, o outro vigiava, enquanto o outro vigiava, o outro construía. E existem determinados momentos da história que eles construíam com uma mão, mas com a outra mão eles estavam segurando a espada, porque é necessário, quando você está reconstruindo algo, você vigiar para que aquilo que está sendo construído não seja derrubado de novo. Sabe, a gente que trabalha às vezes com algumas obras aí, a gente vê, o cara vai lá, constrói a parede meia altura, de repente vai embora descansar, no outro dia de manhã ele chega lá, algum engraçadinho, algum abençoadinho, filho de Deus, entra na obra, se escora nas paredes e derruba tudo que foi feito. Faltou vigiar. Se tivesse alguém na obra que ficasse cuidando, isso não teria acontecido. Se tivessem escorado as paredes, ela não teria caído. Vigiar é cuidar daquilo que está sendo construído. O que é que eu e você estamos reconstruindo na nossa vida, que precisamos de uma certa forma também vigiar para que o demônio, para que o vizinho, para que alguém enviado não venha acabar destruindo aquilo que nós estamos reconstruindo. Quantas vezes você se posicionou para recomeçar a sua vida com Jesus? Ou sua vida profissional, um relacionamento, não sei no que você vai encaixar isso, mas entenda que quantas vezes você tentou recomeçar alguma coisa, chega um abençoadinho lá e fala para você: não adianta, isso aí não tem conserto, isso não dá certo. Aí você não vigia às vezes nas palavras que estão sendo lançadas sobre a sua vida, e você fala: é verdade, vou desistir, vou parar. E nem precisa a pessoa derrubar a parede que está levantando, você mesmo pega e mete o pé nela e destrói e volta para a estaca zero. Então é necessário que a gente construa, levante de novo aquilo que foi derrubado na nossa vida, seja pelos outros ou nós mesmos que derrubamos, mas é necessário que a gente reconstrua. Mas não basta só a gente reconstruir, é necessário que a gente reconstrua, mas também a gente vigie para que ela não venha cair de novo.
E o que é que a gente consegue fazer, o que é que a gente consegue trazer para a nossa vida diariamente isso? Quantas coisas a gente se envolve de fazer? Eu falo para vocês assim, ó, de coisas que eu comecei a fazer e de repente eu deixei com que a palavra dos outros viesse e desmotivasse a minha vida, e eu acabei deixando de fazer e de reconstruir o que eu estava começando a fazer. Eu comecei algumas faculdades na minha vida, nem sei quantas, mas acabei não terminando nenhuma, porque eu sempre ouvia a palavra dos outros, mas de novo você vai tentar? Para! E não é culpa dos outros, a culpa é minha, que não vigiei e deixei essas palavras entrar no meu coração e acabei não terminando faculdade nenhuma. Para mim, foi um muro que eu estava tentando reconstruir, foi derrubado por palavras, por ações, e assim por diante. Quantas vezes a pessoa que tem um vício, a pessoa lá, sei lá, fuma, quer parar de fumar cigarro, e daí de repente vem alguém e fala, não adianta, cara, é muito difícil. É praticamente impossível parar de fumar, porque o teu corpo precisa. Aí você está lá, firmão, de repente aquela palavra entra no seu coração, você fala, pô, é verdade. Eu preciso mesmo, meu corpo pede isso, não é culpa minha. Aí você volta para trás e aquilo que você estava construindo acaba sendo derrubado de novo. Na tua vida financeira, quantas vezes você começa a economizar um dinheirinho aqui para comprar alguma coisa, e vou mudar, vou fazer isso, vou buscar, vou melhorar, e de repente alguém fala, não, cara, é muito difícil. Tem que tentar jogar no bicho, fazer alguma coisa, você vai e gasta todo o dinheiro que você juntou com alguma coisa que vai destruir. Sendo que se você edificasse, pouco a pouco, tijolo por tijolo, uma hora ia chegar no lugar aonde você quer chegar. O problema é que, às vezes, nós temos pressa de começar uma edificação e terminar logo. A gente começa a colocar o primeiro tijolo, hoje e amanhã a gente quer ver a casa pronta. E não funciona dessa forma. Para reconstruir algumas coisas leva tempo. E quando se trata de reconstrução, na grande maioria das vezes, além de edificar novamente, você vai ter que tirar os entulhos daquilo que ficou destruído na tua vida. Aí começa com o processo antes da reconstrução, o processo de limpeza. Algumas coisas vai ter que ser tirado e jogado fora realmente, que não tem mais como aproveitar. O que é que você tem na sua vida, que você olha para a sua vida hoje e fala, cara, isso aqui não consigo aproveitar mais em nada. Não tem mais jeito, não aproveito mais. Mas isso é uma coisa que você tem que orar para Deus e Deus te mostrar, cara, isso aqui realmente não tem mais jeito. Isso aqui você tem que lançar fora, não presta mais. Joga, é lixo. Mas tem coisas que você vai pegar e falar assim, isso aqui eu consigo reconstruir, consigo aproveitar. Sabe, Deus não quer que você jogue aquilo que é bom, aquilo que você pode usar para edificar, mas aquilo que não vai ajudar na edificação, lança fora, filho. Já era, acabou. Vai ficar juntando, guardando lixo para quê? É você ficar construindo algo novo no meio de um monte de coisa velha. Não vai dar certo. Não dá certo, nunca vai dar certo. Aleluia, Jesus. E o bom da gente reconstruir com Deus é que a gente nunca está sozinho. Assim como Neemias pediu ajuda para algumas pessoas e as pessoas foram ajudar, a palavra conta para mim e para você que o próprio Deus ajudou ele. O próprio Deus mostrou para ele, o próprio Deus deu estratégia para ele de como teria que ser feita essa reconstrução. E capítulo 4 diz assim, capítulo 4, versículo 1: Todavia sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: O que fazem estes fracos judeus? Fortificação
sacrificarão, acabarão eles um dia, reviverão as pedras dos montes de entulho que estão queimados? Ora, Tobias o amonita estava junto a ele e disse: mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha. Sabe, às vezes vai ter pessoas que vai ver você reconstruindo, vai ver a parede subindo, vai ver as coisas melhorando, e vai olhar para você com aquele olhar de deboche, zombando da sua cara, zombando da sua fé, zombando da sua posição, zombando do seu sonho de reconstruir a tua vida, reconstruir o seu relacionamento, reconstruir a sua fé, zombando daquilo que você está buscando reconstruir. E eles vão realmente tirar da sua cara, vão zoar com você. E pode ser que até que falem para você assim: cara, ele pode até terminar essa obra, ele pode até reconstruir, ele pode até ficar bem, mas ao passo que chegar uma raposinha e andar sobre esse muro aí, isso aí logo cai, porque não é forte o suficiente. Não está sendo bem feito na visão deles. Mas cara, você tem que lembrar de uma coisa: quem está construindo com você é o mestre de obra, é o empreiteiro-chefe, é o cara que construiu todas as coisas através da palavra, é o cara que fez tudo somente com o poder da palavra. Então sempre que você for reconstruir alguma coisa, o cimento mais forte que tem na sua vida, aquilo que vai trazer mais liga nas suas palavras, nos seus sonhos, é a sua própria palavra que Deus coloca na sua boca. Não deixe com que a palavra do outro, ou o sarrinho que o outro está tirando de você, venha fazer você parar. Não deixa. Continua edificando, continua fazendo o teu trabalho, continua fechando a brecha. A brecha, ela não é fechada de uma hora para outra, ainda mais quando está tudo derrubado. Mais uma vez eu falo, eu não sei como você chegou aqui, não sei como você está, não sei qual estágio você está da sua vida, mas eu sei uma coisa, que a partir do momento em que você se dispõe a reconhecer que precisa ser transformado algo na sua vida, a partir do momento que você se dispõe a orar com o Senhor, a conversar com o Senhor, a partir do momento que você fala: eu vou me posicionar e mudar a minha atitude, e você começa a realmente mudar, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Sabe, a palavra conversão, ela é mudança de direção. Ou seja, você está indo para o norte, de repente você converte, você vai para o lado sul, vai para o leste, vai para o oeste, mas você não vai dar um giro de 360 e voltar para o mesmo lugar, que senão não é uma conversão, você só girou, filho. Ficou tonto e voltou para o mesmo lugar. Não. A conversão, você tem que mudar realmente de direção. E quando a gente muda de direção, você entende que você começa uma nova caminhada. Você estava indo para um lado, eu estou indo para lá, para o lado do Cadi. De repente eu vou convergir para o outro lado, eu vou ter que caminhar aquilo que eu andei em direção a Ele, para pegar um caminho de novo e recomeçar a minha vida. Recomeçar um novo caminho. E é assim a nossa vida com Jesus, é assim a conversão. O primeiro passo da conversão é a gente reconhecer que a gente precisa voltar. Voltar para onde? Para a presença de Deus. Voltar para o lugar de adoração, voltar para o lugar aonde Deus criou para que eu e você estivéssemos. Voltar a viver uma vida de dar honra e de dar glória a Ele. Não é a gente sair do ponto A para o ponto X de uma vez para outra. Não, a gente vai ter que passar por todos os lugares que a gente passou, juntando aquilo que ainda a gente pode reconstruir, aquilo que não pode mais ser usado na nossa vida, a gente vai deixando para trás, lançando fora, queimando e abandonando realmente. Mas quando a gente se dispõe em viver essa conversão, a gente entende que a gente precisa mudar as atitudes, precisa ter um relacionamento com Deus e começar a construir, por mais que demore. Tem gente que demora mais para construir algo, tem gente que demora menos, e não tem nada de errado. Cada um tem o seu tempo na edificação. Mas é fato que cada um precisa buscar de Deus aquilo que vai fazer com que a edificação cresça. Porque senão a gente vai ficar estagnado sempre no mesmo lugar.
ou tentando uma hora pegar um caminho e voltar de novo para Jesus, e pega o caminho e volta para Jesus, a gente vive aquele eterno constrói e destrói, constrói e destrói. Mas preciso eu entender que eu preciso fechar algumas brechas, porque se a gente está construindo algo lá do início, e não está ficando bem feito lá no começo, quando chegar no final vai continuar com o mesmo defeito que teve no início. Aí a gente tem que voltar e fazer aquela revisão, tampar furo, tampar buraco, reconstruir, quebrar alguma coisa de novo, fazer tudo de novo. Sendo se a gente começar, mesmo sem pressa, devagarinho e fazendo bem feito, quando chegar no ponto que o Senhor determinou para a gente chegar, vai estar bem feito. Pode passar raposa, pode passar o que for que não vai cair. Pode vir vento, pode vir chuva. Sabe, a palavra do Senhor fala que o homem que constrói a sua casa na rocha, ele suporta vento, suporta chuva. Ele está falando do quê? De uma edificação bem feita, de uma casa onde tem estrutura. Se você construir uma casa na areia, ela não vai ter uma estrutura, ela pode até ficar de pé durante algum tempo, mas pode chegar uma onda, pode chegar um vento, a areia pode se mover e a tua casa pode romper. É sobre isso que o Senhor fala comigo e com você, quando Ele fala reconstruir. Reconstrua no lugar aonde tem estrutura, aonde aquilo que vai ser edificado possa ter suporte para se manter de pé. E a minha vida e a sua vida só pode ser edificado, só pode se manter de pé se a gente se tiver realmente com o nosso alicerce em Jesus, cara. Se não tiver em Jesus, não vai. Ah, mas aquele cara lá vai me ajudar muito, eu confio nele. Durante um tempo pode ser que ele te ajude, que você cresça, que você edifique, mas aí, se o cara parar de te ajudar, se ele sair fora da sua vida, se você e ele de repente tiverem um atrito e a parceria acaba, tudo que foi edificado pode ser destruído num piscar de olhos. Mas com Jesus não, cara. Jesus, Ele é justo, Ele é fiel, e tudo que você fizer na presença dEle vai permanecer. Continuando ali no capítulo 4, versículo 6, fala assim: assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. Porém sucedeu que quando Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os açoritas ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erígidas e que as fendas começaram a ser fechadas, eles ficaram muito enfurecidos, e todos conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles dia e noite por sua causa. Cara, sempre quando tiver numa altura legal a tua vida, vai chegar alguma luta, alguma prova, vai ter alguma coisa que vai tentar te derrubar. Sabe quando você está... Eu gosto de imaginar a nossa vida muitas vezes como uma montanha russa, né? Uma hora a gente está subindo, outra hora a gente vai descer, mas o importante não é você estar lá em cima ou você estar lá embaixo. O importante é você saber que independente de onde você está, aquilo que você está vivendo é verdadeiro. Ah, vai ter momento na sua vida que é mais difícil? Vai ter momento que é mais difícil. Vai ter momento que você vai ter luta? Vai ter momento que você vai ter luta. Vai ter momento que as pessoas vão conspirar contra você. Vai ter momento que você vai ser acusado de alguma coisa que você não fez, mas você está sendo acusado. Vai ter momentos em que você vai ter que provar algo que não era necessário você provar. Mas, contudo, quando acontece isso na nossa vida, o nosso posicionamento é voltar lá para o início, orar a Deus. Orar a Deus. E não só orar, mas orar e vigiar. Tanto que a palavra de Deus fala para mim e para você: vigiai e orai. Por quê? Porque sem a gente estar em alerta, em vão a gente vai orar. Porque se não tiver, a nossa vida não tiver alerta, a gente não tiver ligado nas coisas que estão acontecendo, a gente pode orar,
e Deus pode falar com a gente está disperso, não vai ouvir Deus falando. Deus pode dar uma ordem para mim e para você, e a gente não está esperto, nós não vamos fazer aquilo que Ele está mandando fazer. Então primeiro venho vigiai e orai. Então você vigia para que realmente você esteja alerta naquilo que você está fazendo. Mas não deixe de orar. Não deixe de orar. É necessário que a gente esteja sempre atento a tudo que está acontecendo na nossa vida. Quando a gente está nessa posição de vigia, a gente identifica de longe quando chega algum perigo perto de nós. Sabe qual é o problema da pessoa que só ora e não vigia? A pessoa que ora, beleza, ela vai ter um relacionamento com Deus top, maravilha, graças a Deus por isso. Mas quando o perigo chega perto dela, ela é surpreendida pelo perigo. Mas a pessoa que vigia e ora, ela tem um relacionamento com Deus forte, firme e verdadeiro, mas ela não é surpreendida, porque ela estava atenta. Então, a palavra para mim e para você hoje: reconstrua aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído na sua vida. Ore, converse com Deus, mas vigie naquilo que você está fazendo. Vigie, cara. Às vezes uma palavra que está vindo sobre a sua vida não é uma palavra de bênção. Às vezes ela vem parecendo ser uma bênção, mas não é uma bênção. Às vezes vem com uma palavra parecendo que é um incentivo, mas às vezes pode não ser um incentivo. Vigia. Existem pessoas que se aproximam de nós, não por aquilo que elas querem ver acontecer na minha vida e na sua vida através do poder de Deus. Elas querem ver, estar bem perto da gente para ver o quanto a gente aguenta chegar num lugar e de repente a gente cair. Nossa, Leandro, mas isso é verdade? Cara, infelizmente é verdade. Tem muita gente que está ao nosso redor, que elas não estão preocupadas com o quanto nós estamos crescendo, o quanto nós estamos evoluindo na nossa vida financeira, no nosso relacionamento. Elas estão preocupadas com a nossa queda, que horas que a gente vai cair. Elas estão ali para assistir somente quando a gente vai cair. E essas pessoas, elas vão se disfarçar de que estão torcendo pela gente. Mas quando a gente está atento, o Espírito Santo vai falar: fica esperto, vigia. Vigia com essa pessoa. Aleluia, Jesus. Ainda no capítulo 4, versículo 23, fala assim: assim nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, nenhum de nós tirava as suas vestes, salvo para que cada um pudesse tirá-la para lavar. Cara, você entende que os caras estavam tão atentos quando estavam construindo e fechando as brechas, que eles paravam somente para trocar de roupa, para lavar ali as suas vestes, e nunca ficava o muro sozinho, nunca ficava aquilo que estava sendo construído sozinho. Tem coisas na minha vida e na sua vida que você não vai poder deixar nunca. Nós vamos estar construindo e sempre construindo, mas a gente não vai poder paralisar esse processo nunca. Ah, mas eu preciso trocar a veste. Lava a veste, filho, rapidinho ali, mas fica vigiando. Não abandona a tua construção. Não abandona aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está construindo na tua vida. Não deixa sozinho não. Porque um vacilo meu, um vacilo seu, às vezes é suficiente para alguém chegar lá e escorar no nosso muro e jogar tudo no chão de novo, cara. Fica esperto, em nome de Jesus. Capítulo 6, versículo 2 diz assim: que Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, reunamos em alguma das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer o mal. E enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixo e desço até vós. Todavia, desta forma enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Quando a gente está construindo alguma coisa que vai ser grande, vai vir propostas para a gente. Quando a gente está fazendo alguma coisa que está dentro do propósito de Deus, vai vir propostas para a gente. Sabe,
eu lembro bem certo, cara, quando eu estava sendo reconstruído, meu processo com Deus de reconstrução, e ainda estou nesse processo. Mas bem no início, eu lembro que as propostas vinham para mim de uma maneira assim tão disfarçadas de boa. Ô Leandro, vai ter um negocinho lá, churrasquinho, futebolzinho, não sei o quê, vamos lá. E eu estava lutando, eu estava construindo uma vida nova para mim, longe de vícios, longe de algumas coisas que me faziam mal. E parecia ser bom, porque parecia que os caras queriam fazer uma integração comigo, queriam me trazer para aquele conforto da amizade. Mas, graças a Deus, eu tive discernimento de falar, não, se eu sair daqui agora, pode ser que eu volte tudo que eu consegui caminhar. E é exatamente isso que o inimigo quer fazer na minha vida e na sua vida. As propostas vão vir, as propostas vão vir para mim e para você. Mas é necessário que a gente tenha esse discernimento, que se a gente parar, o tempo da gente descer, lá do andaime onde a gente está, construindo, colocando mais um tijolinho, descer de lá, para ter um tempo de comunhão, de reunião com alguém que não está nos ajudando a edificar, nós estamos parando a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Então não para, cara. Mesmo que a proposta pareça ser muito boa para você, não para. Por isso que é tão importante a gente estar atento. E a palavra veio aqui para mim e para você falando que Neemias veio essa proposta para ele durante 4 vezes. E no texto para frente aqui, a gente vai entender que o rei pagou para as pessoas irem lá e fazerem essa proposta para ele, porque a intenção do rei era que o muro não fosse reconstruído, porque ele queria que Israel continuasse vulnerável. A proposta para mim e para você vai vir porque Satanás não quer que eu e você sejamos reconstruídos, ele quer que eu e você continuemos vulneráveis. Ele não quer que eu e você sejamos fortes em Deus, ele quer que nós sejamos vulneráveis às coisas do mundo, às coisas que ele vem apresentando para a gente. Então cabe a mim e a você dizer não para os convites, enquanto nós estamos sendo reconstruídos. Então nunca vou dizer um sim para um convite, não. Entenda o processo de reconstrução. Enquanto você está no processo da reconstrução, diga não. Depois você já vai estar mais fortalecido, você já vai estar mais pronto, você vai estar protegido, e você não vai ser atacado de uma maneira tão fácil. Você não vai ter brechas para que esses convites entrem de uma maneira que venha causar queda em você, que venha causar destruição em você. Aí você vai estar mais fortalecido, com um discernimento melhor em Deus, saber se você pode ou não pode fazer alguma coisa. Mas no início, no processo da reconstrução, diga não para as propostas. Diga não, você não sabe como é que está chegando em você essa proposta. Comece a lembrar na sua vida quantas vezes já vieram propostas para você que você achou que era boa e de repente não eram coisas boas. Quantas vezes veio isso na sua vida? Vamos para frente para nós acabar em nome de Jesus. Ainda no capítulo 6, versículo 9 diz assim: porque todos eles nos fizeram temerosos, dizendo: as suas mãos serão enfraquecidas da obra, para que ela não seja feita. Agora, portanto, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Mais uma vez, Neemias ora a Deus. Ele vigia, o inimigo falou para ele que as mãos dele iam ser enfraquecidas, mas ele, com discernimento, não parando o processo, ele fala: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Vai ter hora que a gente vai chegar num determinado estágio da reconstrução, a gente vai estar cansado, a gente vai estar exaurido, a gente não vai ter força mais. Aí a gente pega e ora de novo para Deus: fortalece as minhas mãos de novo, para que eu continue exercendo a obra que o Senhor quer que eu faça. Versículo 15 ainda do capítulo 6. Assim foi terminada a muralha, no 25º dia do mês de Elu, e 52 dias. E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto a nós, ficaram muito desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta obra fora feita pelo nosso Deus. Cara, quando você chegar lá no final, quando você terminou de reconstruir, tanto você quanto as pessoas que tentaram te derrubar, quanto o demônio, quanto não importa quem é que seja,
Ele vai olhar para a sua vida e falar: não foi ele que construiu, foi Deus. Não é sobre mim e sobre você. Nós estamos sendo instrumentos dele. Deus está usando a minha mão, usando a sua mão. Mas quem está construindo é Deus. Por isso que eu e você não podemos deixar de qualquer jeito, quando a gente está fazendo algo para Deus, na nossa vida principalmente. Não saia, cara, da presença. Porque não é você que está construindo. Você está só sendo usado. Você é só o instrumento. Eu imagino que a gente é a colherzinha de pedreiro, pegando a massa, soltando ali, mas é o próprio Deus que vai colocando o tijolinho, a massa no lugar, plumando as paredes, fazendo com que a gente cresça e evolua, seja edificado de uma maneira boa. E quando chegar no final, você vai olhar assim para a tua vida, ou eu vou olhar para a minha vida e falar: eu não era capaz de fazer isso sozinho. Eu não era capaz de olhar para a minha vida lá atrás, me arrepender sozinho, mudar o meu destino e chegar onde eu cheguei. Eu não era capaz. Eu não sou capaz. Se eu olhar para a minha vida hoje e falar assim: ah, fui eu que fiz tudo que aconteceu na minha vida, não foi, cara. Coitado de mim. Sem nada. Sabe, tem uma pastora amiga minha que fala assim: eu, comedor de farinha, pirão, fazer alguma coisa? Não, cara. Eu não faço nada. Se não for Deus na minha vida, eu não faço nada. Mas Ele me usa, Ele adestra as minhas mãos para que a gente possa crescer. Assim Ele faz na minha e faz na sua vida. E vai chegar um momento que a gente vai olhar e vai ver aquilo que foi destruído em nós, reconstruído. E você vai olhar como que isso aconteceu. Foi Deus. As pessoas vão olhar para a sua vida e para a minha vida e falar: como que chegou neste lugar? Foi Deus. Foi Deus. E quando a gente chegar nesse estágio, lá no capítulo 8, versículo 10, diz assim, ó, deixa eu pegar aqui nessa versão que é mais legal. Capítulo 8, versículo 10 diz assim: e Neemias acrescentou: hoje é um dia para ser comemorado, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que passam necessidade. Este é um dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Vocês não devem ficar desanimados e tristes. Toda a dificuldade da obra, toda a dificuldade da edificação, quando chegar no dia final, você vai olhar para aquilo que foi construído na sua vida, e você vai poder falar: cara, eu tenho hoje para dividir. Seja na área financeira, seja no teu relacionamento entre pessoas, com os filhos, seja na área ministerial da sua vida. Cara, aonde for que você estiver, aquilo que você estiver reconstruindo e que estiver sendo feito a partir das mãos de Deus, vai chegar, quando terminar, você vai falar: eu tenho para distribuir entre os outros. Porque não é você que fez, não é teu recurso, não é de Deus. E aí você vai olhar e vai falar assim: é um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento de glorificar a Deus. E você vai poder ter este momento de descanso em Deus. Mas não é o momento quando você está reconstruindo, é sim quando você terminar essa obra. Vai chegar o tempo que você vai terminar. Não tenha pressa. Vai chegar. Às vezes demora. Mas algumas coisas têm que mudar na nossa vida. Algumas coisas precisam ser tiradas. Vamos voltar lá no começo. Às vezes o primeiro passo é retirar os entulhos. Não tem como, cara, a gente andar numa obra cheia de coisas jogadas para lá e para cá. A gente se machuca, a gente se fere, a gente desanima. A gente não vê as coisas ficarem bonitas, porque aquilo que é lixo, aquilo que está estragado, acaba estragando a nossa visão e a gente fica desanimado. Então o primeiro passo na minha vida e na sua vida é reconhecer que nós precisamos ser mudados. E o segundo passo é tirar os entulhos. E aí sim a gente vai começar a edificar novamente. E nessa noite eu quero chamar você para isso. O que é que você precisa reconhecer na sua vida que precisa ser reconstruído? Porque o Senhor vem falando comigo e algumas coisas na minha vida, Ele me mostra: Leandro, você precisa reconstruir isso. Talvez na sua vida seja o altar de adoração com Deus que você precisa reconstruir. Talvez na sua vida seja o teu relacionamento com a tua esposa,
com teu marido. Talvez seja o relacionamento com seus pais, com seus filhos. Talvez seja a luta de deixar um vício. Talvez seja a luta de você ser mais honesto. Talvez seja a luta de você não ser tão orgulhoso. Eu não sei qual é o problema. Talvez seja a sua vida financeira que você precisa ser reconstruído. E a vida financeira ela é difícil de ser reconstruída porque para reconstruir é preciso cortar algumas coisas. A gente, quando mexe na parte financeira, a gente fala, vou reconstruir minha vida financeira, a gente ora a Deus, mas a gente não quer mudar o padrão. E Deus fala, para reconstruir é preciso cortar algumas coisas. Não tem como reconstruir. Não tem como você edificar uma obra gastando recursos com outras coisas. E assim é a nossa vida espiritual. Não tem como você crescer com Deus gastando a sua força, a sua energia com outras coisas. Gasta o recurso que Deus te deu, o fôlego de vida, a tua adoração, o teu louvor, o teu tempo de oração com Ele. Porque se você gastar com outras coisas, você não vai ser reconstruído, cara. É necessário que a gente mude algumas atitudes, reconheça que a gente está errando, para que nós possamos ser reconstruídos em Deus. Amém?